Welcome back to our 8th and final session of our study of the Grace Walk. Seja bem-vindo à oitava e última sessão desse treinamento sobre caminhada na graça. It has been a pleasure for me to share these messages, these teachings with you. Tem sido para mim um grande prazer compartilhar essas mensagens com você. And I pray that they've been an encouragement to you and helped you in your own journey in grace. E eu espero que elas tenham sido encorajadoras a você e estejam ajudando você na sua própria caminhada na graça. We've talked about the very core meaning of what it is to be a Christian. Nós falamos nessas sessões sobre o significado mais profundo do que significa ser um cristão. We have learned from the Scripture that because of the finished work of Jesus Christ, we're accepted by the Father. E nós aprendemos na palavra de Deus que por causa do trabalho completo de Jesus na cruz, nós somos plenamente, totalmente aceitos por Deus o Pai. We have been given a divine nature. Nós recebemos, de fato, uma natureza divina. We're not gods, but we have been joined into union with Him. Nós não somos deuses ou deuses, mas nós estamos unidos intimamente com Ele. And we find our identity in that union we share with Him. E nós encontramos então agora a nossa verdadeira identidade nesta união que nós compartilhamos com Ele. As we end this series of teachings together, I want to talk to you about something very important today. E nessa série de ensinamentos que estamos aqui fazendo, tem algo muito importante que eu quero compartilhar com você. I want to talk to you about living in grace. Eu quero falar com você então nessa última sessão sobre a vida na graça, como viver na graça, o que é viver na graça. And I want to tie together some loose ends that I hope will be an encouragement to you on how to live in grace every day. E eu quero então fechar algumas questões que talvez possam ajudar você a caminhar e a viver na graça. I want to talk about the Bible and how we approach the Bible under grace. Eu quero falar um pouco sobre a Bíblia, como que deve ser a nossa abordagem com relação à Bíblia quando a gente caminha na graça. I want to discuss prayer with you. Eu quero falar também sobre a questão da oração. We want to talk about evangelism. Falar um pouco sobre evangelismo. And then we want to say a little bit about church and about the church itself. E depois quero falar um pouquinho também sobre a igreja propriamente dita. You see, grace is not just a doctrine. Veja, a graça não é simplesmente uma doutrina. Grace is a person named Jesus. Graça, na verdade, é uma pessoa chamada Jesus. The Bible says that when Jesus came into this world, he was full of grace and truth. A Bíblia fala que quando Jesus veio a este mundo, ele estava cheio de graça e de verdade. And this relationship we have to the Father through the Son Jesus, E esse relacionamento que nós temos com o Pai por meio do Filho Jesus, it's not just theological ideas that we have. não se tratam apenas de ideias teológicas que nós temos. It's not just biblical understanding that we possess. Não é somente compreensão bíblica que nós possuímos. This relationship that we have with the Father Este relacionamento que nós temos com o Pai, by His Son por meio do seu and Filho His Spirit e do seu Espírito Santo, is a dynamic, living relationship. é um relacionamento dinâmico e vivo que nós temos. And He in us affects every aspect of our lives. E Ele em nós, Ele afeta cada aspecto, todos os aspectos da nossa vida. And these things I've mentioned that I want to discuss with you are very practical parts of our daily lives. Então essas coisas que eu mencionei, que eu falei com você, são coisas muito práticas do nosso dia a dia. Let's first of all talk about the Bible itself. Vamos falar um pouquinho então sobre a Bíblia propriamente dita. When I began to understand the grace walk, Quando eu comecei a compreender o que era essa caminhada na graça, it radically changed how I approached my Bible. então essa compreensão mudou radicalmente a minha forma de abordar a Bíblia. I had always believed that reading the Bible was a duty that I had. Eu sempre acreditara que ler a Bíblia diariamente era uma obrigação, era um dever que eu tinha que cumprir diariamente. I read the Bible because it was, in my mind, a responsibility. Então eu lia a minha Bíblia porque na minha mente a leitura bíblica era uma responsabilidade que eu tinha. And so I approached it like I would approach any other discipline of life. Então eu abordava a leitura bíblica da mesma forma como eu abordava qualquer outro tipo de disciplina na minha vida. And I found that oftentimes in my life, reading my Bible was nothing less than a dead religious performance. Mas muitas vezes na minha vida eu percebi que a leitura bíblica não passava de um desempenho religioso morto.
Why do we have this Bible? Afinal de contas, por que é que nós temos essa Bíblia? What is its purpose for us? Qual que é o propósito da Bíblia para as nossas vidas? The Bible is an amazing book that has stood the test of time. A Bíblia é um livro maravilhoso, impressionante, que tem suportado o teste do tempo. Well, for a long time, I misunderstood why God has given us the Scripture. Mas por um longo tempo eu entendi de forma errônea por que é que Deus tinha nos dado esse livro. I believe there were two primary reasons why I had a Bible. Eu acreditava em duas razões principais pelas quais eu tinha a Bíblia. One was so that I could live by the Bible, Primeiro é que eu vivesse de acordo com a Bíblia. and the other was so that I could learn the Bible. E segundo é que eu fosse aprender a Bíblia propriamente dita. Grace changed that. E a graça tem mudado isso de forma total. You may wonder immediately, well, what do you mean that we don't have a Bible so that we can live by Scripture and learn Scripture? Talvez você fale, mas espera aí, o que você quer dizer com isso? A Bíblia não ser algo que nós temos que viver de acordo com ela ou aprender o que há nela. I want to tell you that this Bible is precious. Eu quero dizer algo para você. Para mim a Bíblia é algo precioso. People have given their life for the Scripture. Veja, muitas pessoas deram as suas vidas pelas Escrituras. But let me say this, and I hope that you'll hear it. E deixa eu dizer uma coisa, mas eu espero que você ouça com atenção. The Bible is not an end unto itself. A Bíblia não é um meio em si, um fim em si mesma, desculpe, não é um fim em si mesma. The Bible is a means to an end. A Bíblia, na verdade, é um meio para chegar até um fim. The end of our destination O fim da nossa viagem ou jornada is Jesus. é o próprio Senhor Jesus. It is through the Bible É por meio da Bíblia, that we are able to encounter the Father, Son, and Holy é Spirit. por meio da palavra de Deus que nós podemos ter a possibilidade de ter um encontro com o Pai, o Filho e o Espírito The Santo. Bible is like a picture album A Bíblia é como se fosse um álbum de fotografias, with our God on every e page. onde nós podemos ver Deus em cada página. The Bible points us toward Him. A Bíblia nos aponta, nos direciona a Ele. Now, I've said that there were two reasons that I believe the Bible was important E eu before. disse a vocês que haviam dois motivos pelos quais eu achava que a Bíblia era importante. The first I said was to live by the Bible. O primeiro eu disse que era então que eu devo viver a minha vida de acordo com a Bíblia. I would make that statement even at times. E muitas vezes eu cheguei a fazer essa afirmação. I would say, I live by the Bible. Às vezes eu chegava e falava assim, eu vivo de acordo com a Bíblia. We are to live by the Word of God, I would E say. às vezes eu falava, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. But wait a minute. Mas espera só um pouquinho. What is the Word of God? O que é a palavra de Deus? Listen to this verse Veja só esse versículo aqui. in Hebrews 4:12. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. For the Word of God is living and active, Porque a palavra de Deus é viva e ativa and sharper than any two-edged e sword, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. and piercing as far as the division of the soul and spirit, E penetra até a divisão entre alma e espírito, of both joints and marrow, separando juntas e medula, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. e capaz de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Now stop right there a minute. Agora pare aí um pouquinho. Look in your own Bible. Veja na sua própria Bíblia. Hebrews 4:12. Agora veja Hebreus, então, versículo 12. What is that verse talking about? Do que é que esse versículo está falando? Do you think it's talking about the Scripture? Você acha que está falando aqui das escrituras propriamente dita, dos textos? It says the Word of God is living. Aqui está dizendo que a palavra de Deus é viva. Would you say your Bible is alive? Você acha que a sua Bíblia, esse livro, está vivo? In what sense is it alive? De que forma ela está viva? Verse 12 says that the Word of God is able to judge the thoughts and intentions of the heart. Aqui está dizendo no versículo 2 que ela é capaz de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Can this Bible do that? Será que esse livro é capaz de fazer isso? Listen to verse 13. Agora ouça o versículo 13. In speaking of the Word of God, Está falando da palavra de Deus. there is no creature hidden from His sight, Não há nenhuma criatura que possa se esconder da sua vista. but all things are open and laid bare to the eyes of Him Mas todas as coisas estão abertas e desnudadas, digamos assim, aos olhos daquele with whom we have to do. aquele a quem nós temos que prestar contas. And verse 14 says, therefore,
E no versículo 14 diz o seguinte: portanto, In other words, because of this, por causa deste motivo, since we have a great high priest, então porque nós temos esse supremo sacerdote, and then he goes on and says, let's hold our confession. ele fala então, vamos manter firme a nossa confissão. Now here's what I want to stress. Agora veja o que eu quero estressar aqui. We need to read the Bible Nós temos que ler a Bíblia, and understand verses in context. entender os versículos dentro de um contexto geral. Hebrews 4:12 Hebreus 4:12 is not a verse about the scripture. não é um versículo acerca das Escrituras. Hebrews 4:12 Hebreus 4, versículo 12, is a verse about é um Jesus. versículo a respeito de Jesus. For the word of God is living and active. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. That's Jesus. Está falando de Jesus. Sharper than any two-edged sword. Mais afiado do que qualquer espada de dois gumes. Able to judge the thoughts and intentions of the heart. Capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. And there's no creature hidden from his sight. Não há nada, ninguém escondido da sua vista. All things are laid bare before his Tudo eyes. está exposto aos seus olhos. Therefore, since we have this great high priest, Então, porque nós temos esse grande sacerdote, do you see the verses talking about você Jesus? vê que esses versículos estão falando acerca de Jesus. The word of God A palavra de Deus is Jesus. é Jesus. You say, are you minimizing the Bible? Então você pode falar assim, peraí, você está minimizando a Bíblia? No, Não, de forma alguma. I'm magnifying Eu Jesus. estou magnificando Jesus. And if you believe that Hebrews 4:12 E se você acredita que Hebreus 4:12 is a verse about the Bible, é um versículo acerca da Bíblia, I could respectfully ask you, eu posso respeitosamente perguntar a você, are you minimizing Jesus? você está minimizando Jesus então? What's the word of God? Vamos ver a palavra de Deus. John 1:1. João, capítulo 1, versículo 1. In the beginning was the Word, E no princípio era o Verbo, and the Word was with God, e o Verbo estava com Deus, and the Word was e God. o Verbo, ou palavra, era Deus. Is that the Bible? Essa palavra aqui que surge é a Bíblia. Verse 2 says, He was in the beginning with O God. versículo 2 diz assim, ele estava no princípio com Deus. All things came into being through Him, Todas as coisas foram criadas por meio dele. and apart from Him nothing came into being that has come into being. E nada do que foi feito sem ser por meio dele. In Him was life and the light of men. Nele havia vida e luz para os homens. The Word of God is Jesus. Então a palavra de Deus, o verbo de Deus é Jesus. I love the Bible, Eu amo a Bíblia, but I believe it's important mas eu creio que é muito importante that we understand que nós entendamos that we do not draw life from the que Bible. nós não tiramos vida da Escritura. We do not live by the Bible. Nós não vivemos de acordo com o texto bíblico. We live by Nós Jesus. vivemos de acordo com Jesus. Now, if this offends you, Se isso ofende você, I ask you what you're going to do with the words of Jesus. eu então quero pedir uma coisa para você. O que você vai fazer com as palavras de Jesus registradas nesse livro? Because one time Jesus was talking to the Porque Pharisees, certa ocasião, Jesus estava falando com os fariseus, who were well known for trying to live by the Bible. e eles eram conhecidos como pessoas que se esforçavam muito para tentar viver de acordo com as Escrituras. They were highly committed to the Scripture. Eles eram altamente comprometidos com as Escrituras. They had committed much of it to memory. Eles tinham, assim, inclusive, memorizado muito da Escritura já. But here's what Jesus said to them Agora presta atenção no que Jesus disse a eles. in John 5:39. Em João, capítulo 5, versículo 39. He said, you search the Scriptures, or you study the Scriptures, Aqui está dizendo o seguinte, Jesus falando com eles, vocês estudam as Escrituras because you think that in them you have eternal life. porque vocês acham que é nas Escrituras que vocês terão vida eterna. It is these that testify of me. No entanto, esse texto, essas Escrituras testificam a meu respeito. And you're unwilling to come to me so that you might have life. Mas porém, vocês não estão dispostos a vir a mim para que tenham vida. Do you see what Jesus said? Você está vendo aqui o que Jesus falou? He said, you study the Bible because you think you'll find life in the Bible.
Vocês estudam a Bíblia porque vocês acham que vocês vão encontrar vida na Bíblia, but you won't find life in Scripture. mas vocês não vão encontrar vida nas Escrituras. You find life in me. Vocês encontram vida em mim. Now, I know people say things and sometimes they don't think what they're saying. Eu sei que as pessoas às vezes dizem muitas coisas, mas elas não estão pensando muito bem no que é que elas estão dizendo. But I caution you. Mas eu quero dar uma palavra de cautela para você. Don't say I live by the Bible. Não diga mais eu vivo pela Bíblia. Don't say we build our lives around the Bible. Não diga mais que você constrói a sua vida sobre a Bíblia. Jesus himself said, O próprio Senhor Jesus disse, the purpose of the Scripture, the purpose of the o Scripture propósito das Escrituras is to testify of him. é testificar dele. So we don't live by it. Nós não vivemos de acordo com isso. We live by the life of Nós Jesus. vivemos pela vida de Cristo. And if we study our Bible just to learn its content, Agora, se nós estudamos a Bíblia apenas com a intenção de conhecer o seu conteúdo, if our goal is just to learn se o nosso objetivo é apenas aprender as Escrituras, the Bible, a Bíblia, then we're going to be like the Pharisees. então nós seremos como os fariseus eram. We are to learn of him Nós temos que aprender com ele from the Bible. a respeito da Bíblia. If it sounds to you like I'm criticizing the Bible, Se isso parecer para você como se eu estivesse criticando a Bíblia, then I caution you to come back and look at these verses. então eu aconselharia você a voltar e a verificar esses versículos que eu mencionei. Read what your Bible says in Hebrews 4:12 and 13. Leia então o que a sua Bíblia diz em Hebreus 4, versículo 12 e 13. Read the words of Jesus in John 5:39 and 40. Leia então as palavras de Jesus em João 5, versículos 39 e 40. When I began to walk in grace, Quando eu comecei a caminhar na graça, my Bible a minha Bíblia became the thing that the Holy Spirit used se tornou para mim aquela coisa que o Espírito Santo usou to cause me to experience Jesus. para me levar a experimentar a pessoa de Jesus. Just trying to learn the Bible, A mera tentativa de aprender a Bíblia, the Scripture says knowledge puffs up. a própria palavra diz que o conhecimento apenas nos incha. We meet Jesus here. Nós encontramos Jesus aqui. That's why we have a Bible. Por isso é que nós temos uma Bíblia. Don't say our church is built on the Bible. Não diga nossa igreja é construída sobre a Bíblia. Don't say our church is built on, or my life is built on the Bible. Não diga minha vida é construída sobre a Bíblia. We are built on Nós Jesus, somos construídos e edificados in em Him. Jesus e nele. the Bible. E nele nós achamos in Him. The Bible in Him. Yeah. E a Bíblia nós We're built in encontramos Him. nele. Isso, é nele que nós encontramos isso. Okay, let's talk about prayer. Agora vamos falar um pouquinho sobre oração. What is prayer? Afinal de contas, o que é Is oração? it saying certain words? Será que a oração é simplesmente pronunciar certas palavras? Is it words that begin with Heavenly Father and end with Amen? Será que são aquelas palavras que começam com Pai Celestial e terminam com Amém? Is it something you do when you bow your head? Será que é algo que você faz quando você abaixa a cabeça? Is it something you do when you make the sign of the cross? Será que é algo que você faz quando você faz o sinal da cruz? Prayer is communion with our Father. Oração, na verdade, é comunhão com o nosso Pai. It's not just saying words. Não se trata apenas de proferir palavras. Prayer is continuous communication. A oração, na verdade, é uma comunicação contínua. It's an attitude. Trata-se de uma atitude. It's an openness. É uma abertura, uma disponibilidade. In 1 Thessalonians 5:17, Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, The- versículo 17, the Apostle Paul said, o apóstolo Paulo diz, pray without ceasing. orai sem cessar. That can't be just saying words. E, obviamente, ele não está falando aqui simplesmente de ficar repetindo palavras incessantemente. Prayer is a dialogue, not a monologue. A oração, na verdade, é um diálogo e não um monólogo. It's when we talk to Him É quando nós falamos com Ele and He talks to us. e Ele fala conosco. Do you hear His voice speak to you? Você ouve a sua voz falando com você. He will speak in many ways if you listen. Ele vai falar com você de muitas maneiras se você estiver ouvindo. Jesus said in John 10:27, Em João 10, 27, Jesus disse, my sheep hear my as voice. minhas ovelhas ouvem a minha voz. You can hear His voice. Você pode ouvir a sua voz. But prayer is an ongoing communication. Mas então a oração é uma comunicação contínua. Can you imagine with my children, Imagine agora a situação, eu e os meus filhos. the relationship I have to my children? Imagine então o relacionamento que eu tenho com os meus filhos. If I were to say to them Se eu dissesse a eles, every day,
Todos os dias. I want you to call me and talk to me at a certain time. Eu quero que vocês liguem para mim, peguem o telefone, liguem para mim numa determinada hora. You can even write down a list of the things you want to talk about. Você pode até fazer uma lista de todas as coisinhas que você quer falar comigo. You can tell me how wonderful I am. Você pode dizer para mim, olha pai, você é tão maravilhoso. You can tell me the things you need and ask for my help. Você pode falar as coisas que você precisa e pedir a minha ajuda. But you have to do it every day Mas você tem que fazer isso todo at dia, this time. nessa hora específica. What kind of relationship would that be? Que tipo de relacionamento seria esse? I have the kind of relationship with my children Eu tenho um tipo de relacionamento com os that meus we talk filhos at any time. que nós podemos conversar em qualquer momento. It's not a formula. Não é uma fórmula. There's no requirement on when and how long we talk. Não existe uma exigência de quando e por quanto tempo que nós vamos conversar. It's an ongoing É relationship. um relacionamento contínuo. Sometime when we're together in my home or their home, Talvez, às vezes, nós nos reunimos na minha casa ou na casa deles. maybe there's laughter and talking. Às vezes existe conversa e risada. Sometimes there's silence. Às vezes, silêncio. But we're open with each other. Mas nós estamos sempre abertos uns para com os outros. They're open toward me. Eles estão abertos para comigo. I'm open toward Eu them. estou aberto para com eles. And we speak when we want. E nós falamos apenas quando nós precisamos falar. And we listen to one another when we speak. E nós ouvimos uns aos outros, um ao outro, quando nós conversamos. That's how it is in prayer. E assim também deve ser na oração. Evangelism. Vamos falar agora sobre evangelismo. Grace changes that. A graça também muda isso. Oh, I used to think that evangelism was sharing a plan of salvation with people. Eu achava que evangelismo era compartilhar um plano da salvação com as pessoas. It was almost like making a sales presentation. Sorry? It was almost like making a sales Era presentation. como fazer uma apresentação de vendas, tentar vender um produto para alguém. I would give the points. Eu apresentava todos os pontos. I would try to persuade the prospect. Eu tentava então persuadir, convencer aquela pessoa que estava me ouvindo. And I would try to close the deal. E eu tentava então fechar a venda. That's not what evangelism Mas is. não é isso que é evangelismo. Evangelism is an enthusiasm about Jesus Christ that is contagious. Evangelismo é um entusiasmo a respeito da pessoa de Jesus Cristo que é simplesmente contagiante. Can you imagine saying to the early church, you need to have an evangelism program? Você já pensou chegar para a igreja primitiva e falar, olha, vocês precisam de um programa de evangelismo? They would have looked at you like you were crazy. Eles olhariam para você e pensavam, esse cara tá louco? Can you imagine saying to a believer in the early church, Você consegue imaginar chegar para um crente lá da igreja primitiva you must witness and tell other people about e falar Jesus? assim, olha, você tem que testemunhar e falar a respeito de Jesus para outras pessoas. They would say, what do you mean I must? O que você quer dizer que eu tenho que fazer isso? In Acts 4:20, Em Atos 4:20, here's what they said. olha só o que eles falavam. We cannot help but speak about the things we've seen and Nós heard. não conseguimos fazer mais nada a não ser falar das coisas que vimos e ouvimos. You see, when we understand the love that He has for us, Veja, quando nós começamos a compreender o amor que Ele tem por nós, and when we walk in the consciousness of the union we have with Him every quando day, nós começamos a caminhar nessa consciência, nessa percepção da união que nós já temos com Ele dia após dia, talking about Him with other people is the natural overflow of that. falar a respeito dele com outras pessoas não passa do transbordar natural dessa vida que flui de dentro de nós. And let me say that sometimes we don't even have to be talking about E Jesus. deixa eu falar para vocês, às vezes não é nem necessário que eu esteja falando a respeito de Jesus. Evangelism can be letting Jesus love other people through us. Às vezes o evangelismo nada mais é do que permitir que Jesus ame outras pessoas através de nós. Evangelism is sharing Christ. Evangelismo na verdade é compartilhar Cristo. That might be with our Pode words. ser por meio das palavras, That might be through our walk. pode ser através da nossa caminhada. It might be loving one who is unlovable. Talvez seja amar alguém que seja não muito amável. Accepting somebody who's been unacceptable. Talvez seja aceitar alguém que foi rejeitado ou que não seja muito It aceitado. might express itself in the ordinary things of life. Talvez possa se expressar nas coisas corriqueiras do dia a It dia. could be helping a neighbor who is in need. Pode ser talvez ajudando um vizinho que esteja passando por alguma necessidade. It could be comforting a coworker who is in pain.
pain. Talvez seja confortar um colega de trabalho que esteja passando por sofrimento. It could be offering strength to one who is weak. Pode ser talvez oferecer força para alguém que está fraco. Evangelism doesn't have to look religious. Evangelismo não precisa parecer algo religioso. Evangelism is the outflow of the life and love of Jesus through us toward others. Evangelismo então é o transbordar do amor de Jesus Cristo por nós e transbordando para outras pessoas. And when we love people, E quando nós amamos as pessoas, and when we accept people where they are, e quando nós aceitamos as pessoas como elas estão, onde elas estão, when we abandon any hidden agenda on our part, quando nós abandonamos os planos, as agendas que nós temos a respeito das pessoas, that we might change them, quando nós abandonamos as expectativas de mudar a vida delas, that we might correct their behavior, aquela tentativa talvez ou a expectativa de corrigir o seu comportamento, that we might cause them to believe the right thing, aquela tentativa de querer fazer com que nós façamos com que elas creiam nas coisas certas. when we abandon those hidden motives, Quando nós abandonamos todos esses motivos escondidos and we simply choose to love, e nós simplesmente escolhemos amá-las, pure love, amor puro e simples, that is the heart of evangelism. este é o verdadeiro coração do evangelismo. And you may be E surprised você ficará surpreso when you stop trying to sell Jesus quando você parar de tentar vender Jesus como um produto and instead just be Jesus e ao invés disso simplesmente ser Jesus, as he lives his life through à you, medida em que ele vive a sua vida através de letting você, them see him permitindo que as pessoas vejam a Jesus like a hand in a glove, como uma mão dentro de uma luva, him expressing himself through your life, permitindo que ele expresse da sua própria vida através da sua vida, you may be surprised você ficará talvez muito surpreso. how many people want to know him. Quantas pessoas vão querer conhecê-lo? People aren't interested in your religion. Veja, as pessoas não estão interessadas na sua religião. They're not interested in joining your your religious party, Eles não estão interessadas em se juntar ao seu partido religioso, but they're thirsty. mas elas estão sedentas. And if you share the living water with them, E se você compartilhar a água viva com elas, which is love que é amor and the life of e a Jesus, vida do próprio Jesus, they'll want to drink. elas vão querer beber, com certeza. Let me mention one final thing. Deixa eu mencionar mais uma coisa final God's com church. vocês. God's A church. igreja de Deus, então. What is the church? Afinal de contas, o que é a igreja? Is the church the building that has a steeple on top? Será que a igreja é aquele edifício que tem uma torre com uma cruz na ponta? Is the church the structure with stained glass and icons on the Será que inside? a igreja é aquele edifício com vitrais e vários símbolos religiosos do lado de dentro? Is it padded pews? Será que são aqueles auditórios cheios de bancos estofados? Is it a pulpit? Será que é um púlpito? The church is the ecclesia. A igreja, na verdade, a palavra para a igreja é eclésia. It is the called out group who know the Lord now. É aquele grupo de pessoas chamado por Deus e que agora conhece o Senhor. The church consists of those who believe on Jesus A Christ igreja, então, consiste daqueles que acreditam no Senhor Jesus and who Cristo have the privilege e que têm o privilégio of sharing his life and love with those who have not yet o believed. privilégio de compartilhar a sua vida e o seu amor com aqueles que ainda não o conhecem. God's church is a diverse family. A igreja de Deus, então, é uma família muito cheia de diversidade. We don't all look alike. Nós não temos a cara um do outro. We don't all think alike. Nós não pensamos da mesma maneira. We don't all worship alike. Nós não adoramos da mesma maneira. We don't all have the same understanding of some things in the Bible. Nós não temos o mesmo entendimento de certas coisas na Bíblia. The expression of our faith is different. A expressão da nossa fé em Jesus é diferente um para o outro. Some are loud and boisterous in their worship. Alguns falam alto e adoram de forma extravagante. Some are quiet and reserved. Alguns são quietos e mais reservados. Some believe in these spiritual gifts and some don't. Alguns acreditam nesses dons espirituais e outros não. Some value this important teaching in Scripture and others value another teaching. Alguns valorizam esse tipo de ensinamento nas Escrituras e outros valorizam outras There's coisas. diversity. Então existe diversidade. Paul said it like this in 1 Corinthians 12. Em 1 Coríntios 12, Paulo disse o seguinte: There are varieties of ministries, há variedades de but the ministérios, same Lord. mas o mesmo Senhor. For even as the body is one and yet has many members, Porque assim como o corpo, sendo um só, tem muitos membros, and all the members of the body, though there are many, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, are one body,
fazem um só corpo, so also is Christ. assim é Jesus Cristo também. There's diversity in God's church. Há então diversidade na igreja de Deus. But if you want to look at the church through the lens of grace, Então, se você quer ver a igreja através da lente da graça, I tell you that we will love each other, eu digo então a vocês que nós vamos aprender a amar uns we aos will outros, accept each other, nós vamos aceitar uns aos outros, we will not insist that others share our exact views on incidental issues. nós não vamos mais insistir que as pessoas tenham o mesmo ponto de vista em questões secundárias, But we will know that we are in Christ. mas todos nós saberemos que todos estamos em Cristo And the anchor of our faith is His finished work. e que a âncora da nossa fé é a sua obra completa. And we will understand that our union with Him E nós vamos compreender então que a nossa união com Ele causes us to have union with each other. faz com que nós tenhamos então união uns com os outros. Living in grace. Viver na graça It's really nothing other than living in love, is it? não é muito diferente de viver em amor, não é? I hope you've enjoyed these studies on grace. Eu espero que você tenha apreciado esses estudos sobre a And graça. I encourage you E eu encorajo você to continue to grow. a continuar a crescer. Connect with other people who have a passion for the grace walk. Entre em contato, entre em conexão com outras pessoas que têm uma paixão por essa caminhada na graça. And ask the Holy Spirit in you E peça ao Espírito Santo em você to enable you para capacitar você to do what the Apostle Peter said. para fazer aquilo que o apóstolo Pedro disse. Grow in grace Cresça na graça and in the knowledge of our Lord Jesus e no Christ. conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. May God richly bless you in your grace walk. Que Deus abençoe você ricamente na sua caminhada na graça. Amen. Amém.